Edmilson Rodrigues, lá do Parazão, abençoado. Muito obrigado, presidente. Quantos minutos eu tenho, presidente? É só um minuto? A priori, o senhor tem 3 minutos, mas hoje o dia está bom para debater. Muito obrigado. Bem, eu queria fazer uma reflexão aqui sobre o momento atual, algumas medidas que o governo vem tomando, os prejuízos para o futuro do país, prejuízos ao equilíbrio ecológico, a justiça social tão necessária. E aí teria alguns pontos. Em primeiro lugar, parabenizar mais uma vez o quadro de servidores da Petrobras, que honra este país e desenvolveu tecnologias que realmente colocam a Petrobras como ponta tecnológica, particularmente no necessário processo de extração petrolífera, do óleo e do gás, em áreas profundas, como é o caso do pré-sal. O governo, até prometendo para convencer prefeitos e governadores, prometeu recursos que seriam oriundos dos leilões, dessas licitações meio sem parâmetro, voltado ao desenvolvimento do país. Então, os recursos do pré-sal serviriam para repassar aos estados e municípios recursos que não estavam previstos no orçamento, portanto, extra-orçamentários, com exigências de equilibrar o sistema de previdência e, se sobrasse recursos, investir em outras áreas. Me parece que essa moeda de troca, essa tentativa de comprar autoridades municipais e federais, como se fez aqui durante o debate da reforma da Previdência, quando os recursos de orçamento da União, através de emendas parlamentares, que é algo lícito quando aprovado no orçamento anual, mas que realmente não tem justificativa quando feito fora do ano em que se aprova o orçamento, como orçamento extraordinário, retirando de áreas estratégicas como a área da segurança, a área da educação e da saúde, recursos para distribuir em forma de emenda parlamentar, como se fala, 40 milhões para cada deputado que votou a favor da reforma da Previdência. Realmente, esse tipo de prática é uma prática da velha política e que contradiz totalmente o governo que foi eleito dizendo que ia combater a corrupção. E o que é isso, senão corrupção, usar a máquina do Estado brasileiro para aprovar reformas que trazem prejuízos enormes aos trabalhadores, mas trazem lucros enormes às grandes empresas financeiras, aos bancos, aos fundos privados de pensão, às empresas privadas de previdência. Então, é ou não é corrupção transferir recursos públicos para enriquecer os muito ricos, destruindo a dignidade dos trabalhadores, como professores, camponeses, camponesas, operários, comerciários, garis, quem tinha direito a uma aposentadoria especial, quem tinha direito a um percentual sobre o salário, como risco de vida, insalubridade, enfim, essas pessoas perderam esse direito em favor do lucro de uma minoria. Vem agora um pacote perverso, que tira a estabilidade dos servidores, que elimina da geografia brasileira cerca de mais de 1.200 municípios, com a alegação de que alguns têm apenas 5.000 ou menos habitantes. O problema não é o tamanho do município. Há municípios pequenos que têm uma economia sólida, que oferece dignidade ao seu povo. O governo devia estar preocupado com a justiça social, com a geração de emprego. Então, se o município tem 5.000 ou 20.000 habitantes, ou 1 milhão de habitantes, mas consegue garantir dignidade ao seu povo, moradia digna, emprego, ou uma redução significativa dos índices de desemprego, se consegue manter uma renda
em favor dos mais pobres, se consegue manter política pública de saúde, educação e outras políticas necessárias à produção da justiça social, é isso que importa. Então, por que eliminar municípios pelo fato de serem pequenos? Então, esse absurdo é inadmissível e nós vamos debater e combater, particularmente a agressão que se faz aos trabalhadores brasileiros e aos trabalhadores do serviço público. Tirar a estabilidade de um servidor público é, por exemplo, um ato de violência e corrupção. Porque hoje, se um delegado investiga alguém da família do presidente da República, ou investiga alguém da família de um deputado ou um senador, ou de um governador de estado, por ser autoridade e ter fé pública, não poderá ser demitido porque tem estabilidade. Mas, a partir de agora, professores, policiais federais, policiais civis, enfim, os servidores perderão estabilidade e terão que dizer sim, senhor, muitas vezes acobertar ou deixar de investigar, deixar de denunciar um ato de corrupção para preservar o seu emprego. Ora, isso é inadmissível até na iniciativa privada. Na iniciativa privada, a legislação brasileira permite que você não possa sofrer assédio, que você não possa ser perseguido por ter cumprido dignamente a sua função como empregado, seletista de uma empresa de qualquer porte. Como admitir que um servidor público, um auditor fiscal, um fiscal da fazenda pública, não possa investigar uma empresa sonegadora, criminosa, que está roubando o dinheiro dos impostos do povo, que deveriam ser investidos em segurança, em educação? Como punir um auditor com demissão, tirar dele a estabilidade? Isso é apenas para favorecer a corrupção e nós não vamos admitir. Eu, como professor universitário, como professor da rede pública há mais de 40 anos, como sindicalista, jamais ficarei calado. Deputado Célio Moura, Vossa Excelência, que é um homem combativo e também com um espírito social muito forte, jamais calaremos diante dessas atrocidades que querem implementar. Há uma outra atrocidade: se querem vender o pré-sal, os recursos que garantem o futuro do nosso país, que poderiam ser investidos para melhorar as condições de vida do nosso povo, felizmente a Petrobras é tão valorosa que ontem e hoje, literalmente ontem e no dia de hoje, os leilões foram feitos e a Petrobras se apresentou, na medida em que as grandes petroleiras não se apresentaram como potenciais empresas a explorar os nossos recursos. A Petrobras se credencia como a verdadeira empresa petrolífera mais capaz e mais competente para extrair os nossos recursos do subsolo, das áreas profundas e garantir o desenvolvimento do país. É claro que a Petrobras hoje tem cerca de 70% do seu capital nas mãos de investidores estrangeiros. E a nossa luta tem que ser para preservá-la como estatal e que as ações ordinárias continuem sob o controle do Estado brasileiro, para que não tenhamos presidente da Petrobras, diretores da Petrobras, nomeado pelos especuladores do mundo. Então foi uma vitória que tivemos hoje, e outra vitória que teremos, tenho certeza, com a movimentação do povo brasileiro. Derrotaremos o projeto do governo que quer vender por 16 bilhões apenas a Eletrobras. A Eletrobras hoje tem um patrimônio financeiro, ativos financeiros e patrimônio imobiliário na ordem de quase 300 bilhões de reais. É criminoso, senhor Eduardo Bolsonaro, querer vender uma empresa estatal, a maior empresa elétrica da América Latina, uma das maiores do mundo, que vale quase 300 bilhões, vender por 16 bilhões, para favorecer grandes empresas do setor elétrico, para favorecer os especuladores do mundo, os que enriquecem com base na especulação e na produção da miséria, da desigualdade social e da fome no mundo, e especialmente no Brasil. É criminoso, é um crime de lesa pátria querer entregar este patrimônio às grandes corporações elétricas do nosso país. Por isso, viva a Petrobras, o pré-sal é nosso, demos prova ontem e hoje. Viva
a Eletrobras, seus funcionários, viva o povo brasileiro que resiste, porque a justiça social é um desafio e um direito de todos nós. Muito obrigado.